From the conference center at Temple Square, Diretamente do Centro de Conferências, na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 181ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, we welcome you this afternoon. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta tarde, a quinta e última sessão da 181ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação e bênçãos aos membros da Igreja e aos muitos amigos em toda a parte que participam desta conferência por rádio, pela televisão, pela internet ou transmissão via satélite. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodliff e Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Arise, O God, and Shine, Erguei-vos, ó Deus, e brilhai. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder F. Michael Watson, dos 70. Após a oração de abertura, o coro cantará O Amor do Salvador. And
Heavenly Father, Pai Celestial, neste dia santificado, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias reúnem-se em todo o mundo com gratidão pelas imensas bênçãos que tens derramado sobre teus filhos. Amamos teu Filho, mesmo Jesus o Cristo, que nos deu o caminho a seguir e, através de seu sacrifício expiatório, permite que voltemos novamente à tua presença. Oramos por nosso querido profeta, presidente Thomas S. Monson. Nós o amamos. Oramos por sua companheira, por sua saúde e força, para que possamos vê-la novamente ao lado dele. Oramos pelos conselheiros na primeira presidência e ao quórum dos 12 apóstolos. Tuas testemunhas especiais para todo o mundo. Oramos por teus missionários, Pai. Por todos aqueles que trabalham diariamente para levar as boas novas do teu Evangelho. Pedimos, Pai, que nesta sessão possamos ouvir palavras inspiradas, conselhos que toquem nosso coração e nos levem a obedecer. E essas coisas, Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased to hear Teremos agora o prazer de ouvir os élderes Russell M. Nelson e Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. Eles serão seguidos pelo irmão Matthew O. Richardson, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. Uma semana depois da recente designação de criar a primeira estaca de Moscou, Rússia, assisti a uma conferência do distrito em São Petersburgo. Enquanto falava de minha gratidão pelos primeiros missionários e líderes locais que deram força à igreja na Rússia, mencionei o nome de Vyacheslav Efimov. Ele foi o primeiro converso russo a tornar-se presidente de missão. Ele e a esposa saíram-se maravilhosamente bem nesse encargo. Pouco depois de terminarem sua missão, e para grande tristeza nossa, o presidente Efimov faleceu subitamente. Ele tinha apenas 52 anos de idade. Enquanto falava daquele casal pioneiro, senti-me inspirado a perguntar à congregação se a irmã Efimov estava presente. Bem no fundo do salão, uma mulher se levantou. Convidei-a a vir até o microfone. Sim, era a irmã Galina Efimov. Ela falou com convicção e prestou um vigoroso testemunho do Senhor, de seu Evangelho e de sua igreja restaurada. Ela e o marido tinham sido selados no templo sagrado. Ela disse que estavam unidos para sempre. Ainda eram companheiros missionários, ela deste lado do véu e ele do outro lado. Com lágrimas de alegria, ela agradeceu a Deus pelos sagrados convênios do templo. Chorei também, compreendendo plenamente que a união eterna que aquele fiel casal exemplificava era o resultado justo de fazer, guardar e honrar convênios sagrados. Um dos conceitos mais importantes da religião revelada é o do convênio sagrado. Em termos legais, um convênio geralmente denota um acordo entre duas ou mais partes. Mas, no contexto religioso, um convênio é muito mais significativo. É uma promessa sagrada a Deus. Ele determina os termos. Cada pessoa pode decidir aceitar esses termos. Se a pessoa aceitar os termos do convênio e obedecer à lei de Deus, ela recebe as bênçãos associadas ao convênio. Sabemos que quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Ao longo das eras, Deus fez convênios com seus filhos. Seus convênios ocorrem ao longo de todo o plano de salvação e, portanto, fazem parte da plenitude de seu Evangelho. Por exemplo, Deus prometeu enviar um Salvador para seus filhos, pedindo, por sua vez, que obedecessem à sua lei. Na Bíblia, lemos a respeito de homens e mulheres do Velho Mundo que foram identificados como filhos do convênio. Que convênio? O convênio que Deus fez com seus pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. No livro de Mórmon, lemos a respeito de pessoas do Novo Mundo que também foram identificadas como filhos do convênio. O Senhor ressuscitado informou a elas: e eis que vós sois os filhos dos profetas, e vós sois da casa de Israel, e vós sois do convênio que o Pai fez com vossos antepassados, dizendo a Abraão: e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra.
O Salvador explicou a importância de sua identidade como filhos do convênio. Ele disse: "O Pai ressuscitou-me para vir primeiramente a vós e enviou-me para abençoar-vos, desviando cada um de vós de vossas iniquidades. E isto porque sois os filhos do convênio." O convênio que Deus fez com Abraão e mais tarde reafirmou com Isaque e Jacó é de transcendente importância. Ele contém várias promessas, incluindo: Jesus o Cristo nasceria da linhagem de Abraão. A posteridade de Abraão seria numerosa, teria direito a uma descendência eterna e também o direito a ter o sacerdócio. Abraão se tornaria pai de muitas nações. Certas terras seriam herdadas por sua posteridade. Todas as nações da terra seriam abençoadas por sua semente. E esse convênio seria eterno, até por 1000 gerações. Algumas dessas promessas foram cumpridas, outras ainda estão pendentes. Cito uma antiga profecia do livro de Mórmon. Nosso pai Leí não falou, portanto, apenas de nossos descendentes, mas também de toda a casa de Israel, indicando o convênio que haveria de ser cumprido nos últimos dias. Convênio esse que o Senhor fez com nosso pai Abraão. Não é incrível? Cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo nascer em Belém, os profetas sabiam que o convênio abraâmico seria finalmente cumprido somente nos últimos dias. Para facilitar o cumprimento dessa promessa, o Senhor apareceu nestes últimos dias para renovar esse convênio abraâmico. Para o profeta Joseph Smith, o mestre declarou: Abraão recebeu promessas relativas à sua semente e ao fruto de seus lombos, dos quais tu provens, meu servo Joseph. Esta promessa é vossa também, porque sois de Abraão. Com essa renovação, recebemos, como os antigos, o santo sacerdócio e o evangelho eterno. Temos o direito de receber a plenitude do evangelho, desfrutar as bênçãos do sacerdócio e qualificar-nos para a mais grandiosas das bênçãos de Deus, a vida eterna. Alguns de nós somos semente literal de Abraão, outros são reunidos à sua família por adoção. O Senhor não faz distinção. Juntos recebemos essas bênçãos prometidas se buscarmos o Senhor e obedecermos a seus mandamentos. Mas, se não o fizermos, perderemos as bênçãos do convênio. Para ajudar-nos, sua igreja provê bênçãos patriarcais para dar a cada pessoa que a recebe uma visão de seu futuro, bem como com seu vínculo com o passado. Sim, uma declaração de linhagem que remonta a Abraão, Isaque e Jacó. Os irmãos do convênio têm o direito de qualificar-se para o juramento e convênio do sacerdócio. Se forem fiéis de modo a obter estes 2 sacerdócios e a magnificar seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Isso não é tudo. Os homens que receberem dignamente o sacerdócio recebem o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que recebem o Senhor recebem Deus o Pai, e aqueles que recebem o Pai recebem tudo o que Ele tem. Bênçãos incríveis fluem desse juramento e convênio para os homens, as mulheres e crianças dignos do mundo inteiro. Temos a responsabilidade de ajudar a cumprir o convênio abraâmico. Nossa é a semente pré-ordenada e preparada para abençoar todas as pessoas do mundo. É por isso que o dever do sacerdócio inclui a obra missionária.
Após cerca de 4.000 anos de espera e preparação, este é o dia indicado em que o Evangelho deverá ser levado para as nações da terra. Este é o momento da prometida coligação de Israel. E podemos participar. Não é emocionante? O Senhor conta conosco e com nossos filhos. E Ele está profundamente grato por nossas filhas, que servem dignamente como missionários e missionárias nessa grande época de coligação de Israel. O livro de Mórmon é um sinal tangível de que o Senhor começou a reunir a Israel de seus filhos do convênio. Este livro, escrito para os nossos dias, declara que um de seus propósitos é o de que, cito, sabereis que o convênio que o Pai fez com os filhos de Israel já está começando a ser cumprido. Pois eis que o Senhor se lembrará do convênio que fez com seu povo da casa de Israel. Final da citação. De fato, o Senhor não esqueceu. Ele abençoou a nós e a outras pessoas no mundo inteiro com o livro de Mórmon. Um de seus propósitos é o de convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo. Ele ajuda-nos a fazer convênios com Deus, convida-nos a lembrar-nos dele e a conhecer seu Filho amado. É outro testamento de Jesus Cristo. Os filhos do convênio têm o direito de receber sua doutrina e de conhecer o plano de salvação. Eles reivindicam isso, fazendo convênios de importância sagrada. Brigham Young disse: todos os santos dos últimos dias fazem um novo e eterno convênio ao filiarem-se a esta igreja. Fazem um novo e eterno convênio de apoiar o reino de Deus. Eles guardam o convênio pela obediência a seus mandamentos. No batismo, fazemos o convênio de servir ao Senhor e guardar seus mandamentos. Quando tomamos o sacramento, renovamos esse convênio e declaramos nossa disposição de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Por meio disso, somos adotados como seus filhos e filhas e somos conhecidos como irmãos e irmãs. Ele é o Pai de nossa nova vida. Por fim, no templo sagrado, podemos tornar-nos co-herdeiros das bênçãos de uma família eterna, como foi prometido a Abraão, Isaque, Jacó e a sua posteridade. Assim sendo, o casamento celestial é o convênio de exaltação. Quando nos damos conta de que somos filhos do convênio, sabemos quem somos e o que Deus espera de nós. Sua lei está escrita em nosso coração. Ele é nosso Deus e somos seu povo. Os filhos comprometidos do convênio permanecem firmes, mesmo em meio às adversidades. Se essa doutrina estiver profundamente implantada em nosso coração, até o aguilhão da morte será amenizado e nosso vigor espiritual será fortalecido. O maior elogio que pode ser conquistado nesta vida é o de ser conhecido como o guardador de um convênio. As recompensas para o guardador de convênios serão recebidas tanto nesta vida quanto na vida futura. As Escrituras declaram que devemos considerar o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu e habitarão com Deus em um estado de felicidade sem fim. Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua igreja foi restaurada para abençoar todas as pessoas. O presidente Thomas S. Monson é seu profeta hoje. E nós, como fiéis filhos do convênio, seremos abençoados agora e para sempre. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Que pensais vós do Cristo? Com essas palavras, Jesus confundiu os fariseus de sua época. Pergunto o mesmo a nossos membros e a outros cristãos. O que vocês realmente acreditam a respeito de Jesus Cristo e o que estão fazendo por causa desta crença? Grande parte de minhas citações das Escrituras foi tirada da Bíblia, porque ela é mais conhecida pela maioria dos cristãos. Minhas interpretações se baseiam no que a Escritura moderna, principalmente o Livro de Mórmon, ensina a respeito de certas escrituras da Bíblia, cujo significado os cristãos discordam entre si. Dirijo-me aos crentes, mas aos outros também. Conforme ensinou Elder Callister na sessão da manhã, alguns que se consideram cristãos louvam Jesus como um grande mestre, mas se abstêm de afirmar sua divindade. Ao dirigir-me a eles, usarei as próprias palavras de Jesus. Todos devemos levar em conta o que ele próprio ensinou sobre quem ele era e o que veio fazer na terra. Jesus ensinou que ele era o Filho unigênito ao dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus, o Pai, afirmou isso. No ponto culminante dos sagrados eventos transcorridos na Monte da Transfiguração, ele declarou do céu: este é meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Jesus também ensinou que ele tinha a mesma aparência que seu Pai. Para seus apóstolos, ele disse: se vós me conhecesseis a mim, também deveríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Assim sendo, o apóstolo Paulo escreveu que o Filho era a expressa imagem da pessoa de Deus, o Pai. O apóstolo João escreveu que Jesus, a quem ele chamou de o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim, segundo o plano do Pai, Jesus Cristo foi o Criador de todas as coisas. Durante seu ministério a seu povo na Palestina, Jesus declarou que ele era o Jeová, o Senhor Deus de Israel. Mais tarde, como o Senhor ressuscitado, ele ministrou a seu povo no continente americano. Ali declarou: eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra. Numa conferência de estaca, há muitos anos, conheci uma mulher que dizia ter sido convidada a voltar para a igreja após vários anos afastada. Mas ela não conseguia pensar em nenhum motivo para fazê-lo. Para incentivá-la, eu disse: quando você pensa em todas as coisas que o Senhor Salvador fez por nós, não tem muitos motivos para voltar para a igreja a fim de adorá-lo e servi-lo? Fiquei surpreso com sua resposta. O que ele fez por mim? Para aqueles que não sabem o que o Salvador fez por nós, responderei a essa pergunta com minhas próprias palavras e com meu próprio testemunho.
A Bíblia registra este ensinamento de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mais tarde, no Novo Mundo, ele declarou: eu sou a luz e a vida do mundo. Ele é a vida do mundo porque é o nosso Criador e porque, graças à sua ressurreição, todos temos a garantia de que viveremos novamente. E a vida que ele nos dá não é apenas a vida mortal, ele ensinou, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Jesus também ensinou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Também declarou: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ele é o caminho e ele é a luz, porque seus ensinamentos iluminam nosso caminho na vida mortal e mostram-nos o caminho de volta ao Pai. Jesus sempre honrou o Pai e o seguiu. Mesmo quando jovem, ele declarou a seus pais terrenos: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Porque eu desci do céu, ensinou ele, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o Salvador ensinou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Retornamos ao Pai fazendo sua vontade. Jesus ensinou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ele explicou: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem então há de entrar no reino do céu? Não serão aqueles que simplesmente fazem suas obras usando o nome do Senhor, ensinou Jesus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus mostrou-nos como fazer isso. Vez por vez, ele convidou-nos a segui-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ele deu o poder do sacerdócio a seus apóstolos e a outros. Para Pedro, o apóstolo sênior, ele disse: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Lucas declara que designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Mais tarde, aqueles 70 alegremente relataram a Jesus: pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Sou testemunha deste poder do sacerdócio. No final de seu ministério terreno, Jesus ensinou a seus apóstolos: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ele vos guiará em toda a verdade. Ele também vai guiar-nos por seus mandamentos. Assim sendo, ele ordenou aos nefitas que não tivessem mais contendas no tocante a pontos de doutrina, porque, disse ele, aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros.
Eis que esta não é a minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é a minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Ele também nos desafia a concentrar-nos nele e não nas coisas do mundo. Em seu grande sermão sobre o pão da vida, Jesus explicou o contraste entre a nutrição mortal e a eterna. Ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O Salvador ensinou que ele era o pão da vida, a fonte da nutrição eterna. Falando da nutrição mortal que o mundo oferecia, inclusive o maná que Jeová enviara para alimentar os filhos de Israel no deserto, Jesus ensinou que aqueles que confiaram naquele pão estavam então mortos. Em comparação, a nutrição que ele oferecia era o pão vivo que descia do céu. E Jesus ensinou: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Alguns de seus discípulos disseram: duro é este discurso. E daquele momento em diante, muitos de seus seguidores tornaram para trás e já não andavam com ele. Aparentemente não aceitaram seu ensinamento anterior de que deveriam buscar primeiro o reino de Deus. Mesmo hoje, alguns dos que professam o cristianismo sentem-se mais atraídos pelas coisas do mundo, as coisas que sustêm a vida na terra, mas não nutrem para a vida eterna. Para alguns, seu duro discurso ainda é motivo para não seguir Cristo. O ponto culminante do ministério mortal de nosso Salvador foi sua ressurreição e sua expiação pelos pecados do mundo. João Batista profetizou isso quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais tarde, Jesus ensinou que o Filho do Homem veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Na última ceia, Jesus explicou, de acordo com o relato de Mateus, que o vinho que ele havia abençoado era o seu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ao aparecer aos nefitas, o Jesus ressuscitado os convidou a aproximarem-se dele para sentir a ferida de seu lado e as marcas dos cravos em suas mãos e pés. Ele fez isso, explicou ele, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. O relato continua, dizendo que as pessoas da multidão lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. Por isso, o mundo inteiro, no final, irá adorá-lo. Jesus ensinou outras verdades preciosas sobre sua expiação. O livro de Mórmon, que detalha os ensinamentos do Salvador e dá a melhor explicação de sua missão, relata este ensinamento. Meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, para que pudesse atrair a mim todos os homens, para que sejam julgados segundo suas obras. E aquele que se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim. Portanto, sabemos que a expiação de Jesus Cristo nos dá a oportunidade de vencer a morte espiritual resultante do pecado. E ao fazermos, cumprirmos os convênios sagrados de receber as bênçãos da vida eterna. Jesus lançou o desafio:
Que pensais vós do Cristo? O apóstolo Paulo desafiou os coríntios dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Todos deveríamos aceitar esse desafio para nós mesmos. Onde está a nossa maior lealdade? Será que somos como os cristãos da memorável descrição feita pelo Elder Maxwell, que mudaram sua residência para Sião, mas ainda tentam manter uma segunda residência na Babilônia? Não há meio termo. Somos seguidores de Jesus Cristo. Nossa cidadania está em sua igreja e em seu evangelho. E não devemos usar um visto para visitar Babilônia ou agir como um de seus cidadãos. Devemos honrar seu nome, guardar seus mandamentos e não buscar as coisas deste mundo, mas procurar primeiro edificar o reino de Deus e estabelecer sua justiça. Jesus Cristo é o Filho unigênito e amado de Deus. Ele é nosso Criador. Ele é a luz do mundo. Ele é nosso Salvador do pecado e da morte. Esse é o mais importante conhecimento que existe na Terra e vocês podem saber isso por si mesmos, como eu sei por mim mesmo. O Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho e nos conduz para a verdade, revelou essas coisas e essas verdades para mim. E Ele vai revelá-las para vocês. O caminho é o desejo e a obediência. Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Obedience, if any man will do his will. Também, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Presto testemunho da veracidade dessas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Há muitos anos eu estava com meu companheiro no centro de treinamento missionário quando ouvi a voz de uma criança perguntar: vovó, esses são missionários de verdade? Voltei-me e vi uma menina segurando a mão da avó e apontando para mim e para meu companheiro. Sorri, estendi a mão, olhei bem nos olhos dela e disse: olá, sou Elder Richardson e somos missionários de verdade. O rosto dela ficou radiante ao encarar-me de novo, emocionada por estar na presença de genuínos missionários. Saí dali com renovada dedicação. Queria ser o tipo de missionário que o Salvador, minha família e aquela menina esperavam que eu fosse. Nos 2 anos que se seguiram, trabalhei arduamente para parecer, pensar, agir e especialmente ensinar como um missionário de verdade. Ao voltar para casa, ficou cada vez mais evidente que, embora tivesse deixado a missão não me deixou. Na verdade, até depois de todos esses anos, ainda sinto que minha missão foram os 2 melhores anos para a minha vida. Uma coisa inesperada que trago comigo da minha missão foi a voz daquela menina. Até hoje ouço em minha mente: vovó, esse é um portador do sacerdócio de verdade? Esse é um marido de verdade? Ou um pai de verdade? Ou, vovó, esse é um membro da igreja de verdade? Aprendi que a chave para nos tornar alguém real em todos os aspectos de nossa vida é nossa capacidade de ensinar de modo a não restringir o aprendizado. A vida real exige aprendizado real, que depende de ensino real. A responsabilidade de ensinar eficazmente não se limita aos que têm um chamado formal como professor. De fato, todo membro da família, líder da igreja e membro da igreja, inclusive os jovens e as crianças, tem a responsabilidade de ensinar. Embora todos sejamos professores, precisamos compreender plenamente que o Espírito Santo é o professor e a testemunha de toda a verdade. Aqueles que não compreendem plenamente isso ou tentam assumir o papel do Espírito Santo e fazer tudo por si mesmos, convidam educadamente o Espírito a estar com eles, mas somente como coadjuvante, ou acreditam que estão entregando todo o ensino para o Espírito, quando na verdade estão apenas improvisando. Todos os pais, líderes
líderes e professores têm a responsabilidade de ensinar pelo Espírito. Não devem ensinar adiante do Espírito ou atrás do Espírito, mas pelo Espírito, para que o Espírito possa ensinar a verdade sem restrição. Moroni nos ajuda a compreender como podemos ensinar pelo Espírito sem substituir, diluir ou descartar o Espírito Santo como professor. Moroni disse aos santos que realizassem as coisas segundo as manifestações do Espírito. Isso exige mais do que apenas ter o Espírito conosco. Para conduzir-nos segundo as manifestações do Espírito Santo, talvez tenhamos de mudar nosso modo de ensino para imitar o modo como o Espírito Santo ensina. Ao alinharmos nosso modo com o modo do Espírito Santo, então o Espírito Santo poderá ensinar e testificar sem restrições. Esse importante alinhamento pode ser ilustrado pelo seguinte exemplo. Há muitos anos, meus filhos e eu escalamos o Monte Salt Sister, uma montanha de 3.157 metros de altitude em Oregon. Após várias horas, encontramos uma longa ladeira de 45 graus de inclinação, formada por minúsculos pedregulhos vulcânicos. Com o topo à vista, procuramos avançar com determinação, mas descobrimos que a cada passo nossos pés afundavam nos pedregulhos, fazendo-nos recuar vários centímetros. Meu filho de 12 anos avançou sozinho enquanto eu fiquei com minha filha de 8 anos. Logo, o cansaço e o desânimo tomaram conta e ela ficou muito triste, achando que não conseguiria reunir-se com o irmão no topo. Meu primeiro impulso foi o de carregá-la. Meu espírito estava disposto, mas infelizmente meu corpo estava fraco. Sentamos-nos nas pedras, avaliamos a situação e elaboramos um novo plano. Eu disse a ela que pusesse as mãos dentro dos bolsos de trás da minha calça, segurasse firme e, o mais importante, assim que eu erguesse o pé para dar um passo, ela devia rapidamente colocar seu pé naquele exato lugar. Ela imitou cada movimento que eu fazia e aproveitou o impulso que eu lhe dava, agarrando-se a meus bolsos. Depois do que pareceu uma eternidade, conseguimos chegar ao topo da montanha. A expressão de triunfo e satisfação no rosto dela não tinha preço. E sim, ela e o irmão dela, na minha opinião, eram montanhistas de verdade. O sucesso de minha filha foi resultado de seu esforço diligente e de sua capacidade de escalar segundo a maneira que eu escalava. Ao sincronizar seus movimentos com os meus, conseguimos um ritmo comum, permitindo que eu utilizasse toda a minha energia. É isso que acontece quando ensinamos segundo as manifestações do Espírito. Ao alinharmos nosso modo de ensinar para que combine com o do Espírito Santo, o Espírito vai fortalecer-nos e, ao mesmo tempo, não ficará restringido. Tendo isso em mente, pensem em duas manifestações do Espírito fundamentais que merecem ser imitadas. Primeiro, o Espírito Santo ensina as pessoas de modo muito individual. Isso possibilita que conheçamos intimamente a verdade por nós mesmos. Como nossas necessidades, circunstâncias e progresso diferem, o Espírito Santo nos ensina o que precisamos saber e fazer para tornar-nos o que precisamos ser. Observem que, embora o Espírito Santo ensine a verdade de todas as coisas, ele não ensina toda a verdade de uma vez. O Espírito ensina a verdade linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Aqueles que ensinam segundo a maneira do Espírito compreendem que ensinam pessoas, não lições. Assim, eles vencem o anseio de cobrir tudo o que está no manual ou de ensinar tudo o que aprenderam sobre o assunto, em vez de enfocar as coisas que seus familiares ou alunos precisam saber e fazer. Os pais, líderes e professores que imitam o modo de ensinar do Espírito rapidamente aprendem que o verdadeiro ensino envolve bem mais do que simplesmente falar e relatar. Como resultado, deliberadamente param para escutar, observam cuidadosamente e depois discernem o que fazer em seguida. Quando fazem isso, o Espírito Santo tem condições de ensinar tanto aos alunos quanto aos professores o que eles devem fazer e dizer. Segundo, o Espírito Santo ensina convidando, inspirando, incentivando e motivando-nos a agir. Cristo assegurou-nos de que sabemos da veracidade da doutrina quando agimos de acordo com ela. O Espírito nos conduz, guia e mostra o que fazer. Contudo, ele não faz por nós o que somente nós podemos fazer por nós mesmos.
Como podem ver, o Espírito Santo não pode aprender por nós, sentir por nós ou agir por nós, porque isso seria contrário à doutrina do arbítrio. Isso pode facilitar oportunidades e convidar-nos a aprender, sentir e agir. Aqueles que ensinam segundo a maneira do Espírito ajudam as outras pessoas, convidando, incentivando e dando-lhes oportunidades de usar o arbítrio delas. Os pais, líderes e professores percebem que não podem sentir, aprender ou mesmo arrepender-se por sua família, congregação ou alunos. Em vez de perguntar, o que posso fazer por meus filhos, alunos ou outras pessoas? Eles perguntam, como posso convidar e ajudar as pessoas a meu redor a aprenderem por si mesmas? Os pais que imitam as manifestações do Espírito Santo criam um lar no qual a família aprende a valorizar, em vez de apenas aprender a respeito de valores. De modo semelhante, em vez de apenas falar a respeito das doutrinas, os professores ajudam os alunos a compreender e viver as doutrinas do Evangelho. O Espírito Santo não fica restringido quando as pessoas exercem devidamente o arbítrio delas. Com as atuais condições do mundo, precisamos desesperadamente de aprendizado e ensino de verdade em nosso lar, nossas reuniões e classes do Evangelho. Sei que essa jornada para melhorar pode, às vezes, parecer demasiadamente difícil. Não desanimem com seu progresso. Relembro o que aconteceu quando escalei com meus filhos. Concordamos que a cada vez que parássemos para recuperar o fôlego, em vez de concentrar-nos em quanto ainda faltava, imediatamente nos viraríamos e olharíamos para baixo. Contemplávamos então a paisagem e dizíamos uns aos outros, vejam o quanto subimos. Depois, respirávamos fundo, nos voltávamos rapidamente, olhávamos para cima e começávamos a escalar de novo um passo por vez. Irmãos e irmãs, vocês podem ser pais, líderes e professores segundo as manifestações do Espírito. Sei que podem fazer isso. E sei que podem fazê-lo e que vidas serão modificadas. Minha vida foi abençoada por professores de verdade que ensinaram com o Espírito e principalmente pelo Espírito. Convido-os a alinhar sua maneira de ensinar segundo a maneira do Espírito Santo em tudo o que fizerem. Testifico que Jesus Cristo é nosso Salvador e que seu Evangelho foi restaurado. Por isso, devemos ser pais de verdade, líderes de verdade, professores de verdade e aprendizes de verdade. Testifico que Deus vai ajudá-los em seus esforços. No sagrado nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação cantarão juntos, Alegres Cantemos. Em seguida, ouviremos os élderes Kazuhiko Yamashita, Randall K. Bennett e J. Devin Cornish, dos 70. Em seguida, ouviremos o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the 181st Semi-Annual General Esta é a 181ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
One night, a number of years ago, a newly called missionary named Elder Missionário Swan recém-chamado Elder Swan e seu companheiro sênior japonês vieram visitar-me em casa. Felizmente, eu estava em casa e por isso pudemos convidá-los a entrar. Quando os cumprimentei à porta, meus olhos foram atraídos pelo paletó que o Elder Swan usava. Sem pensar, falei: "Que belo paletó você está usando." No entanto, não era um paletó novo, mas surrado. Presumi que aquele paletó havia sido deixado para trás por outro missionário que fora transferido. O Elder Swan imediatamente respondeu-me de forma totalmente oposta à que eu tinha em mente. Em japonês entrecortado, ele disse: "De fato, este é um bom paletó. Meu pai o usou há 20 anos, quando serviu como missionário no Japão. O pai dele tinha servido na missão Japão Okayama. E quando seu filho partiu para servir missão no Japão, ele lhe deu aquele paletó. Esta foto mostra o paletó que 2 gerações de Elder Swan usaram no Japão." Fiquei emocionado ao ouvir as palavras do Elder Swan e compreendi a razão de ele ter usado o paletó do pai enquanto fazia proselitismo. O Elder Swan tinha partido para a missão, levando como herança a determinação e o amor pelo Japão e seu povo que seu pai demonstrara. Com certeza, alguns já viram algo semelhante. Vários missionários que servem no Japão já me falaram que seus pais, mães ou até mesmo avós e tios também serviram missão no Japão. Gostaria de expressar meu amor sincero, respeito e minha gratidão por todos os ex-missionários que serviram por todo o mundo. Tenho certeza de que aqueles a quem ajudaram a converter não se esqueceram de vocês. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Sou um desses conversos. Fui convertido aos 17 anos, quando estava no ensino médio. O missionário que me batizou foi o Elder Rupp, de Idaho. Ele foi recentemente desobrigado como presidente de estaca em Idaho. Não o vi mais desde que eu era recém-batizado, mas já trocamos e-mails e falamos ao telefone. Nunca o esqueci. Seu rosto bondoso e sorridente está gravado em minha memória. Ele ficou muito feliz ao saber que eu estava bem. Aos 17 anos, eu não tinha uma boa compreensão das mensagens que os missionários tinham me dado. No entanto, nutria um sentimento especial pelos missionários. Queria tornar-me como eles. E sentia seu profundo amor por nós. Quero contar-lhes sobre o dia do meu batismo. Era 15 de julho e o dia estava muito quente. Uma mulher foi também batizada no mesmo dia. A fonte batismal tinha sido feita artesanalmente pelos missionários e não parecia grande coisa. Fomos confirmados logo após o batismo. Primeiro, o Elder Lloyd confirmou a irmã. Sentei-me com os outros membros, fechei os olhos e silenciosamente escutei. O Elder Lloyd a confirmou e em seguida pronunciou uma bênção sobre ela. No entanto, o Elder Lloyd parou de falar, o que me fez abrir os olhos e fixar o olhar nele. Consigo me lembrar daquela cena até hoje. Os olhos do Elder Lloyd estavam marejados de lágrimas. Pela primeira vez na vida, me senti envolvido pelo Santo Espírito. E por meio do Santo Espírito,
obtive um conhecimento seguro de que o Elder Lloyd nos amava e de que Deus também nos amava. Então chegou a minha vez de ser confirmado. Foi o Elder Lloyd de novo que confirmou. Colocou as mãos sobre a minha cabeça e confirmou-me membro da igreja. Conferiu-me o dom do Espírito Santo e depois pronunciou uma bênção. Outra vez, ele interrompeu a bênção. Porém, dessa vez, compreendi o que ocorria. Sem dúvida, eu sabia por meio do Espírito Santo que os missionários me amavam e que Deus também me amava. Agora, gostaria de dizer algumas palavras aos missionários que estão servindo ao redor do mundo. Sua atitude e, sobretudo, o amor que mostram pelos outros serão mensagens muito significativas. Ainda que eu não fosse capaz de entender as doutrinas que os missionários me ensinaram, senti seu grande amor e seus muitos atos de bondade muito me ensinaram. Sua mensagem é uma mensagem de amor, de esperança e de fé. Sua atitude e suas ações convidam o Espírito Santo, e é o Espírito que nos capacita a compreender as coisas que são importantes. O que eu quero comunicar a vocês é que, por meio do seu amor, vocês estão comunicando o amor de Deus. Vocês são um tesouro nesta igreja. Sou grato por todo o seu sacrifício e sua dedicação. Gostaria também de falar a vocês, futuros missionários. Na minha própria família, 4 de nossos filhos já terminaram a missão e nosso 5º missionário entrará no Centro de Treinamento Missionário de Provo no final do mês que vem. No próximo ano, nosso caçula planeja sair em missão quando terminar o ensino médio. Assim, falo para meus filhos e para todos vocês que se preparam para servir missão. É preciso que tragam com vocês 3 coisas para a missão. 1. O desejo de pregar o Evangelho. O Senhor deseja que vocês procurem por suas ovelhas. Há pessoas em todo o mundo esperando por vocês. Por favor, dirijam-se rapidamente aonde eles estão. Ninguém procura resgatar as pessoas com mais dedicação que os missionários. Sou um desses resgatados. 2. Desenvolvam seu próprio testemunho. O Senhor requer o coração e uma mente solícita. 3. Amem as pessoas. Assim como o Elder Swan, que trouxe para a missão o paletó de seu pai e o amor de seu pai pelo Japão e pelo seu povo. E aqueles entre vocês que não sabem como se preparar para a missão, conversem com seu bispo. Sei que ele os ajudará. Sou grato pelos missionários serem chamados pelo Senhor e por eles responderem a esse chamado e servirem em todo o mundo. Gostaria de dizer a todos vocês, amados ex-missionários, sou realmente grato por todos os seus esforços. Vocês são um tesouro para esta igreja. Continue sempre a ser missionários e a agir como discípulos de Cristo. Testifico que somos filhos do Pai Celestial, que Ele nos ama e que enviou o seu amado Filho, Jesus Cristo, para podermos voltar à sua presença. Digo estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Há alguns anos, quando estava na praia com a família, observei que havia sinais e bandeiras avisando que uma forte corrente fluía da praia para águas profundas e turbulentas.
Invisível a meus olhos destreinados, mas facilmente detectada pelos salva-vidas da torre próxima, a forte corrente era um perigo para todos os que saíssem da segurança da praia e entrassem na água. Lembro-me de ter pensado comigo: eu nado bem, nadar seria um bom exercício, ficarei seguro na parte rasa do mar. Ignorando os avisos, sentindo-me confiante, entrei no mar para me refrescar nadando. Poucos minutos depois, tentei localizar minha família na praia próxima, mas a praia já não estava tão próxima. A corrente enganosa da qual eu tinha sido alertado me pegara e arrastava-me rapidamente para longe da minha família. Confiante a princípio e depois com desespero, tentei nadar de volta para a praia, mas a corrente inexorável arrastava-me para águas mais profundas e agitadas. Fiquei exausto e comecei a engasgar com a água que engolia. A possibilidade de me afogar tornou-se muito real. Por fim, sem forças, comecei a gritar, desesperado por socorro. Como por milagre, um salva-vidas imediatamente surgiu ao meu lado. Eu não sabia que ele me havia visto entrar na água. Ele sabia que a corrente me apanharia e sabia para onde me levaria. Evitando a corrente, ele deu a volta, nadando até perto de onde eu me debatia e pacientemente esperou que eu pedisse socorro. Muito fraco para nadar sozinho para a praia, fiquei grato por aquele resgate. Sem sua ajuda, eu nunca teria conseguido voltar para minha família. Naquele dia, tomei uma decisão errada que teve consequências potencialmente graves para mim e para minha família. Ao ponderarmos juntos a dádiva da escolha, oro para que o Espírito Santo nos ajude a avaliar as escolhas que estamos fazendo. Nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, ensinou: nunca é demais salientar que as decisões determinam o destino. Não podemos tomar decisões eternas sem consequências eternas. Cada um de vocês é um filho amado de pais celestiais. Vocês têm uma natureza e um destino eternos. Em sua vida pré-mortal, aprenderam a amar a verdade. Fizeram escolhas eternas corretas. Sabiam que aqui na mortalidade haveria aflições e adversidades, tristezas e sofrimento, testes e provações para ajudá-los a crescer e a progredir. Também sabiam que poderiam continuar a fazer escolhas corretas, arrepender-se das escolhas incorretas e, por meio da expiação de Jesus Cristo, herdar a vida eterna. O que o profeta Leí ensinou sobre escolhas? Ele aconselhou que somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e poder do diabo. Depois ele instruiu: deveis confiar no grande mediador e dar ouvidos a seus grandes mandamentos, e ser fiéis às suas palavras e escolher a vida eterna. Irmãos e irmãs, naquilo que pensamos pensar, sentir e fazer, será que estamos escolhendo a vida eterna? Nossos netos estão aprendendo que, quando fazemos uma escolha, também escolhemos as consequências. Recentemente, um de nossos netos de 3 anos recusou-se a jantar. A mãe explicou: já está quase na hora de dormir. Se você decidir jantar, estará escolhendo sorvete como sobremesa. Se decidir não jantar, está escolhendo ir para a cama agora, sem sorvete. Nosso neto declarou enfaticamente: quero esta escolha, brincar e comer só sorvete e não ir para a cama. Irmãos e irmãs, será que podemos desejar brincar, comer apenas sorvete, não ir para a cama e, de algum modo, evitar as consequências, tal como a desnutrição e o cansaço? Na verdade, temos apenas 2 escolhas eternas:
cada qual com consequências eternas. A escolha de servir o Salvador do mundo e assim escolher a vida eterna com Deus, ou a escolha de seguir o mundo e assim escolher separar-nos eternamente de Deus. Não podemos escolher tanto a segurança da retidão quanto os perigos da vida mundana. Pode parecer inofensivo andar errante pelo mundo, mas o meu banho de mar refrescante também parecia. Tal como a corrente que poderia ter mudado o curso da vida de minha família, a corrente do mundanismo, as filosofias enganadoras, os falsos ensinamentos e a crescente imoralidade podem procurar arrastar-nos para longe e separar-nos de nossa família e do Pai Celestial. Nossos profetas vivos, videntes e reveladores enxergam e procuram avisar-nos das perigosas e muitas vezes sutis correntes mundanas que nos ameaçam. Eles convidam, incentivam, ensinam, lembram e avisam com amor. Sabem que nossa segurança depende da escolha de seguir a compreensão que adquirimos no estudo diário das Escrituras e na oração, a oração do Espírito Santo e o conselho dos profetas. Eles sabem que somente a segurança e, por fim, a alegria em nosso Salvador Jesus Cristo e na aplicação prática de seu Evangelho. Ele declarou: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Durante a adversidade e o sofrimento vivenciados na Rússia pós-soviética, Anatoly e Svetlana Reshetnikov escolheram a retidão em vez do mundanismo. Depois de filiar à igreja, foram perseguidos. Ele foi demitido de seu cargo no trabalho. Corajosamente pensaram: agora temos mais tempo para servir a Deus. Receberam constantes ameaças, mas escolheram levar uma vida centralizada no Evangelho. O elder Anatoly Reshetnikov foi chamado como o primeiro 70 de área russo. Por meio de suas escolhas, a família Reshetnikov continua a viver a vida eterna. Todos enfrentamos adversidades, todos temos tentações, todos cometemos erros. Nunca é difícil ou tarde demais para fazer escolhas corretas. O arrependimento é uma dessas escolhas corretas fundamentais. O presidente Dieter F. Uchtdorf ensinou: os pequenos erros e desvios mínimos da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo podem trazer tristes consequências para a nossa vida. Portanto, é de fundamental importância que nos disciplinemos o suficiente para fazer correções imediatas e decisivas, a fim de voltar para o caminho certo e não esperar que os erros de alguma forma se corrijam sozinhos. Quanto mais demorarmos para tomar medidas corretivas, maiores serão as mudanças e o tempo necessários para voltarmos ao caminho certo, até o ponto de o desastre se tornar iminente. Os braços de misericórdia do Salvador estão sempre estendidos para cada um de nós. Se nos arrependermos sincera e plenamente, podemos ser completamente perdoados de nossos erros e o Salvador não mais vai se lembrar de nossos pecados. Ao avaliar nossas escolhas e suas consequências, podemos perguntar-nos: estou buscando a orientação divina por meio do estudo diário das Escrituras, da oração, ou tenho escolhido ficar tão atarefado ou apático que não tenho tempo para estudar as palavras de Cristo e conversar com meu Pai Celestial? Estou escolhendo seguir o conselho dos profetas vivos de Deus, ou estou seguindo os caminhos do mundo e as opiniões contraditórias das pessoas? Estou buscando a orientação do Espírito Santo diariamente nas coisas que decido pensar, sentir e fazer? Estou constantemente estendendo a mão para socorrer, servir ou ajudar a resgatar outras pessoas? Meus queridos irmãos e irmãs, seu destino eterno não resultará no acaso, mas sim da escolha. Nunca é tarde demais para começar a escolher a vida eterna. Presto meu testemunho de que, graças ao grande plano de felicidade do Pai Celestial, cada um de nós pode ser aperfeiçoado por meio da expiação de Jesus Cristo. Com nossa família, podemos viver com o Pai Celestial eternamente e receber a plenitude da alegria. Dessas coisas presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
My beloved sisters and Meus brothers, amados irmãos e irmãs, Deus, nosso Pai, não é um sentimento, nem uma ideia, nem uma força. Ele é uma pessoa santa, como nos ensinam as Escrituras. Tem um rosto e mãos e um corpo ressurreto e glorioso. Ele é real. Ele conhece cada um de nós pessoalmente. Ele nos ama a cada um. Ele deseja abençoar-nos. Jesus disse: "E qual de entre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem." Talvez uma experiência pessoal ajude a ilustrar esse ponto. Quando era jovem médico residente no Hospital Infantil de Boston, eu trabalhava por muitas horas e, na maioria das vezes, ia do hospital para casa em Watertown, Massachusetts, de bicicleta, pois minha mulher e as crianças precisavam do carro. Certa tarde, eu ia para casa após um longo período no hospital e sentia-me muito cansado, faminto e um pouco desanimado. Eu sabia que precisava dar à minha esposa e meus filhos não apenas meu tempo e energia ao chegar em casa, mas também ter uma atitude positiva. Francamente, eu estava achando difícil até mesmo pedalar. No caminho, havia uma loja de frango frito. Senti que estaria bem menos faminto e cansado se parasse para comer um pedaço de frango antes de chegar em casa. Eu sabia que a loja tinha uma oferta de coxas e sobrecoxas por 29 centavos cada, mas ao abrir minha carteira, vi que só tinha 5 centavos. Continuando em frente, falei ao Senhor de minha situação e perguntei-lhe se, em sua misericórdia, Ele me permitiria achar uma moeda de 25 centavos na rua. Eu disse que não precisava daquilo como sinal, mas que ficaria muito grato se Ele me concedesse tal bênção. Comecei a olhar para o chão com mais atenção, mas não achei nada. Procurando manter uma atitude de fé e submissão enquanto prosseguia, vi a loja aproximar-se. Então, quase bem em frente da loja de frango frito, vi uma moeda de 25 centavos no chão. Com gratidão e alívio, peguei-a, comprei o pedaço de frango, saboreei cada bocado e fui feliz para casa. Em sua misericórdia, o Deus do céu, Criador e soberano de tudo, tinha ouvido uma oração a respeito de uma coisa de pouquíssima importância. Alguém poderia perguntar-se por que ele se preocuparia com algo tão significante? Creio que nosso Pai Celestial nos ama tanto que as coisas que são importantes para nós se tornam importantes para Ele, só porque Ele nos ama. Quanto mais Ele gostaria de nos ajudar em grandes coisas que pedimos e que são corretas. Crianças, jovens e adultos, por favor, creiam no quanto um amoroso Pai Celestial deseja abençoar vocês. Porém, como Ele não interferirá em nosso arbítrio, precisamos pedir que Ele nos ajude. Tais pedidos são, em geral, feitos por meio de oração. A oração é um dos mais preciosos dons que Deus concedeu ao homem. Certa ocasião, os discípulos perguntaram a Jesus: "Senhor, ensina-nos a orar." Em resposta, Jesus deu um exemplo que pode servir de guia aos princípios chaves da oração. Seguindo o exemplo de Jesus, começamos nos dirigindo ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que está nos céus. É um privilégio podermos nos dirigir diretamente ao nosso Pai. Não oramos a nenhum outro ser. Lembre-se de que nos foi aconselhado a evitar repetições, inclusive a repetição frequente do nome do Pai na própria oração. Santificado seja o teu nome. Jesus dirigiu-se a seu Pai em atitude de adoração, reconhecendo sua grandeza, dando-lhe honra e graças. Sem dúvida, essa reverência a Deus e a expressão sincera de gratidão são chaves para uma oração eficaz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Reconhecemos de boa vontade nossa dependência do Senhor e expressamos o desejo de fazer sua vontade, mesmo que seja contrária à nossa. Nosso dicionário bíblico explica: a oração é o ato pelo qual a vontade do Pai e de seus filhos entram em sintonia. O propósito da oração não é o de alterar a vontade de Deus, mas de obtermos para nós mesmos e para os outros as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, mas que devemos pedir para obter. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedimos ao Senhor as coisas que desejamos receber dele. A honestidade é essencial ao pedirmos coisas a Deus. Eu não seria totalmente honesto, por exemplo, se pedisse ao Senhor ajuda para uma prova de escola, se não tivesse prestado atenção às aulas, feito os deveres ou estudado para essa prova. Muitas vezes, quando oro,
o Espírito me leva a admitir que devo fazer mais para receber a ajuda que peço ao Senhor. Então, preciso comprometer-me a fazer a minha parte. É contrário à economia dos céus, que o Senhor faça por nós algo que podemos fazer por nós mesmos. E perdoa-nos as nossas dívidas, ou em outra versão, e perdoa-nos os nossos pecados. Uma parte essencial, mas às vezes negligenciada da oração pessoal, é o arrependimento. Para que o arrependimento funcione, ele deve ser específico, sincero e duradouro. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, o Senhor deixou bem clara a relação entre sermos perdoados de nossos pecados e o perdão que concedemos a quem pecou contra nós. Às vezes os erros dos outros contra nós são muito dolorosos e difíceis de serem perdoados ou esquecidos. Sou muito grato pelo consolo e pela cura que tenho encontrado no convite do Senhor de esquecermos nossas mágoas e nos voltarmos para Ele. Em Doutrina e Convênios, seção 64, ele disse: Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. E devias dizer em vosso coração, que julgue Deus entre mim e te recompense de acordo com os teus feitos. Em seguida, devemos esquecer completamente, deixando que o Senhor cuide do assunto, se quisermos ser curados. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Assim, em nossas orações, podemos iniciar com o processo protetor de vestirmos toda a armadura de Deus, contemplando o dia futuro e pedindo ajuda para os dias assustadores que às vezes vivemos. Peço-lhes, meus amigos, que não se esqueçam de rogar a Deus que os proteja e esteja com vocês. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Como é instrutivo Jesus ter concluído a oração louvando a Deus novamente e expressando sua reverência e sua submissão ao Pai. Quando de fato cremos que Deus governa seu reino e que Ele tem todo o poder e toda a glória, estamos reconhecendo que Ele está realmente à frente, que nos ama com amor perfeito e que deseja que sejamos felizes. Descobri que um dos segredos para uma vida alegre é reconhecer que fazer as coisas à maneira do Senhor me faz mais feliz do que se eu as fizer do meu modo. Existe o risco de alguém não se sentir bem o suficiente para orar. Tal ideia advém daquele mau espírito, que é quem nos ensina a não orar. Alguém pensar que tem pecados demais para orar é tão trágico quanto o doente que pensa que está doente demais para ir ao médico. Não devemos pensar de qualquer oração, por mais sincera que seja, terá grande efeito se tudo o que fizermos for a oração. Não devemos apenas orar, mas viver o que oramos. O Senhor se regozija muito mais com aquele que ora e depois põe mãos à obra do que com aquele que somente ora. Semelhante a um remédio, a oração só funciona quando aplicada de acordo com a prescrição. Quando digo que a oração é um doce privilégio, não é só porque sou grato de poder falar ao Pai Celestial e sentir seu amor ao orar. É também porque Ele, de fato, responde e fala a nós. Claro que, em geral, Ele não nos fala com uma voz audível. O presidente Boyd K. Packer explicou: a doce e serena voz da inspiração vem mais como um sentimento do que como um som. A pura inteligência pode entrar em nossa mente. Essa orientação vem por meio de pensamentos, sentimentos, sussurros e impressões. Às vezes parece que não temos resposta às nossas orações sinceras e fervorosas. É preciso fé para lembrarmos que o Senhor responde a seu tempo e à sua maneira para melhor nos abençoar. Ou, ao pensar melhor, muitas vezes compreendemos que já sabíamos plenamente o que devíamos fazer. Não desanimem se não funcionar dessa maneira imediatamente. Como no aprendizado de um idioma estrangeiro, é preciso prática e esforço. Mas saibam, no entanto, que vocês podem aprender a linguagem do Espírito e, quando a aprenderem, terão grande fé e poder na retidão. Guardo com carinho o conselho do nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, que disse: digo àqueles que, dentre os que me ouvem, estejam lutando com dificuldades, sejam grandes ou pequenas, a oração é a fonte de força espiritual. Ela é o passaporte para a paz. A oração é o meio de nos dirigirmos ao Pai Celestial que nos ama. Falem com Ele em oração e depois esperem a resposta. A oração opera milagres. Sou profundamente grato pelo privilégio de dirigir-me a meu Pai Celestial em oração. Sou grato pelas inúmeras vezes em que Ele ouviu e respondeu. Por Ele me responder, inclusive, às vezes de forma previsíveis e milagrosas, sei que Ele vive. Também, humildemente testifico que Jesus, seu Santo Filho, é nosso Salvador vivo. Esta é a sua igreja e reino nesta terra. Sua obra é verdadeira. Thomas S. Monson, por quem oramos com fervor,
é seu profeta. Dessas coisas testifico com plena certeza, em nome de Jesus Cristo. Amém. Many people face significant problems. Muitas pessoas se deparam com problemas importantes ou mesmo tragédias durante esta vida mortal. O mundo inteiro vemos exemplos de provações e tribulações. Sentimos-nos tocados na alma ao ver na televisão imagens de morte, grave sofrimento e desespero. Vemos os japoneses lutando heroicamente contra a devastação de um terremoto e um tsunami. As terríveis cenas da destruição das torres do World Trade Center que foram recentemente exibidas foram dolorosas de reviver. Algo agita nosso íntimo quando nos conscientizamos dessas tragédias, especialmente quando sofridas por pessoas inocentes. Às vezes, as tragédias são muito pessoais. Um filho ou filha morre cedo na vida ou é vítima de uma doença devastadora. A vida de um pai amoroso é ceifada por causa de um ato impensado ou acidente. Sempre que ocorre uma tragédia, choramos e nos esforçamos para carregar os fardos uns dos outros. Lamentamos por coisas que não serão realizadas e por hinos que não serão cantados. Entre as perguntas mais frequentes feitas aos líderes da igreja estão: por que um Deus justo permite que coisas ruins aconteçam especialmente a pessoas boas? Por que aqueles que são justos e estão a serviço do Senhor não estão imunes a tais tragédias? Embora não saibamos todas as respostas, conhecemos importantes princípios que nos permitem enfrentar as tragédias com fé e com certeza de que há um futuro brilhante planejado para cada um de nós. Alguns dos princípios mais importantes são: primeiro, temos um Pai Celestial que nos conhece e nos ama pessoalmente e entende perfeitamente o nosso sofrimento. Segundo, seu Filho Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor, cuja expiação não só proporciona a salvação e a exaltação, mas compensa todas as injustiças da vida. Terceiro, o plano de felicidade dado pelo Pai a seus filhos inclui não só a vida pré-mortal e uma vida mortal, mas também uma vida eterna, que inclui uma grande e gloriosa reunião com aqueles que perdemos. Todos os erros serão corrigidos e veremos tudo com perfeita clareza e irrepreensível perspectiva e compreensão. Da perspectiva limitada de quem não tem conhecimento, compreensão ou fé no plano do Pai, alguém que só vê o mundo pelo prisma da mortalidade, com suas guerras, violência, doenças e males, esta vida pode parecer deprimente, caótica, injusta e sem sentido. Os líderes da igreja compararam essa perspectiva à de alguém que entra no meio de uma peça de 3 atos. Aqueles que não têm conhecimento do plano do Pai não entendem o que aconteceu no primeiro ato ou na existência pré-mortal, nem os propósitos lá estabelecidos. Tampouco entendem o esclarecimento e a conclusão que virão no terceiro ato, que é o glorioso cumprimento do plano do Pai. Muitos não entendem que em seu amoroso e abrangente plano, aqueles que parecem estar em desvantagem, sem ter culpa disso, não serão punidos no final. Em poucos meses, completam-se 100 anos do trágico naufrágio do transatlântico Titanic. As circunstâncias calamitosas que cercaram aquele acontecimento terrível se propagaram por um século inteiro desde que ocorreu. Os promotores do novo navio de luxo, que tinha 11 andares de altura e quase 3 campos de futebol de comprimento, fizeram declarações excessivas e injustificadas quanto à invulnerabilidade do Titanic às águas invernais coalhadas de icebergs. Supostamente, aquele navio era impossível de afundar, mas, quando naufragou no gelado Oceano Atlântico, mais de 1.500 almas perderam sua vida. Em muitos aspectos, o naufrágio do Titanic é uma metáfora da vida e de muitos princípios do Evangelho.
É um perfeito exemplo da dificuldade de olharmos apenas pelo prisma desta vida mortal. A perda de vidas foi catastrófica em suas consequências, mas foi de natureza acidental. Com a carnificina de 2 guerras mundiais e tendo acabado de passar o 10º aniversário da destruição das torres do World Trade Center, temos em nosso próprio tempo um vislumbre do choque, da agonia e das questões morais associadas aos acontecimentos decorrentes do mau exercício do arbítrio. Há repercussões terríveis para a família, amigos e nações, como resultado dessas tragédias, independentemente da causa. Com relação ao Titanic, aprendemos lições sobre os perigos do orgulho e de viajar por águas turbulentas e que Deus não faz acepção de pessoas. Os envolvidos tinham todo tipo de formação, alguns eram ricos e famosos, outros como John Astor, mas havia também trabalhadores, imigrantes, mulheres, crianças e membros da tripulação. Houve pelo menos 2 casos que relacionavam os santos dos últimos dias ao Titanic. Ambos ilustram nosso desafio em compreender as tribulações e tragédias e oferecem uma visão de como podemos lidar com elas. O primeiro é um exemplo de gratidão pelas bênçãos que recebemos e pelos desafios que evitamos. Envolve Alma Sonny, que mais tarde serviu como autoridade geral. Ele era meu presidente de estaca quando nasci em Logan, Utah. Fiz minha entrevista para a missão com o Elder Sonny. Naquela época, todos os missionários em perspectiva eram entrevistados por uma autoridade geral. Ele exerceu grande influência em minha vida. Quando Alma era jovem, tinha um amigo que era menos ativo na igreja, chamado Fred. Eles tiveram inúmeras conversas sobre a decisão de servir missão e, por fim, Alma Sonny convenceu Fred a preparar-se e a servir. Ambos foram chamados para a missão britânica. No término da missão deles, o Elder Sonny, que era o secretário da missão, fez os arranjos de viagem para o regresso deles aos Estados Unidos. Ele reservou uma passagem no Titanic para si mesmo, para Fred e para outros 4 missionários que também tinham terminado a missão. Quando chegou a hora de viajar, por algum motivo, Fred se atrasou. O Elder Sonny cancelou todas as 6 reservas no transatlântico de luxo em sua viagem inaugural e reservou passagens em um navio que partiria no dia seguinte. Os 4 missionários que estavam animados com a viagem no Titanic expressaram sua decepção. A resposta do Elder Sonny parafraseava a história de José e de seus irmãos no Egito, registrada em Gênesis. Como voltaremos a nossas famílias se o moço não for conosco? Ele explicou a seus companheiros que todos tinham ido para a Inglaterra juntos e todos deveriam retornar para casa juntos. O Elder Sonny posteriormente soube do naufrágio do Titanic e com gratidão disse a seu amigo Fred: "Você salvou minha vida." Fred respondeu: "Não, fazendo-me vir para a missão, você salvou a minha vida." Todos os missionários agradeceram ao Senhor por preservar-lhes a vida. Às vezes, como aconteceu no caso do Elder Sonny e de seus companheiros missionários, grandes bênçãos advêm aos que são fiéis. Devemos ser gratos por todas as misericórdias que recebemos em nossa vida. Não nos damos conta de uma série de bênçãos que recebemos no dia a dia. É extremamente importante que sempre tenhamos em nós um espírito de gratidão. As Escrituras são claras: aqueles que são justos, que seguem o Salvador e que guardam seus mandamentos, prosperarão na terra. Um elemento essencial da prosperidade é ter o Espírito em nossa vida. No entanto, a justiça, a oração e a fidelidade nem sempre resultam em finais felizes na mortalidade. Muitos sofrem provações severas. Quando isso acontece, o próprio ato de exercer a fé e de buscar as bênçãos do sacerdócio é aprovado por Deus. O Senhor declarou: "Os elders serão chamados e orarão por eles, impondo-lhes as mãos em meu nome. E se morrerem, morrerão em mim. E se viverem, viverão em mim." É instrutivo ver que o segundo caso, que relaciona os santos dos últimos dias ao Titanic, não teve um final mortal feliz. Irene Corbett tinha 30 anos de idade. Era uma jovem esposa e mãe de Provo, Utah. Tinha muito talento como pintora e musicista. Era também professora e enfermeira. Por haver necessidade de profissionais médicos em Provo, ela fez um curso de obstetrícia de 6 meses em Londres.
Grande era seu desejo de fazer algo de útil no mundo. Era cuidadosa, prestativa, fervorosa e corajosa. Uma das razões de ter escolhido o Titanic para retornar aos Estados Unidos foi porque pensou que os missionários estariam viajando com ela e que isso lhe garantiria mais segurança. Irene foi uma das poucas mulheres que não sobreviveram àquela terrível tragédia. A maioria das mulheres e crianças foi colocada em botes salva-vidas, sendo por fim resgatadas. Não havia botes salva-vidas suficientes para todos. Acredita-se, porém, que ela não entrou nos botes salva-vidas porque, com seu treinamento especial, tinha ido atender às necessidades dos numerosos passageiros feridos na colisão com o iceberg. Existem muitos tipos de desafios. Alguns dão-nos experiências necessárias. Os resultados adversos desta vida mortal não são sinal da falta de fé ou de uma imperfeição no plano geral de nosso Pai Celestial. O fogo do ourives é real, e as qualidades de caráter e retidão, que são forjadas na fornalha da aflição, nos aperfeiçoam e nos purificam, e nos preparam para encontrar Deus. Quando o profeta Joseph Smith estava preso na cadeia de Liberty, o Senhor declarou-lhe que podiam acontecer várias calamidades para a humanidade. Em parte, o Salvador declarou: se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem teus inimigos, e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Salvador concluiu sua instrução dizendo: teus dias são conhecidos, e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas, pois Deus estará contigo para todo sempre. Alguns desafios resultam do arbítrio alheio. O arbítrio é essencial para o crescimento e desenvolvimento espiritual individual. A má conduta é um elemento do arbítrio. O capitão Moroni explicou essa doutrina muito importante. O Senhor permite que os justos sejam mortos para que sua justiça e julgamento recaiam sobre os iníquos. Ele deixou claro que os justos não estão perdidos, mas entram no descanso do Senhor, seu Deus. Os iníquos serão responsabilizados pelas atrocidades que perpetrarem. Alguns desafios decorrem da desobediência às leis de Deus. Os problemas de saúde resultantes do fumo, do álcool e do abuso de drogas são surpreendentes. O número de prisões resultantes de crimes ligados a bebidas alcoólicas e drogas também é muito alto. A incidência de divórcio por causa da infidelidade também é significativa. Muitas dessas provações e tribulações poderiam ser evitadas mediante a obediência às leis de Deus. Meu querido presidente de missão, o Elder Marion D. Hanks, que faleceu em agosto, pediu a seus missionários que memorizassem uma declaração para resistir aos desafios mortais. Citação: não há caso, destino ou sina que possa burlar, impedir ou controlar a firme resolução de uma alma determinada. Ele reconhecia que isso não se aplicava a todos os desafios que encontramos, mas era verdade em questões espirituais. Sou grato pelo seu conselho em minha vida. Uma das razões da terrível perda de vidas do Titanic foi a ausência de botes salva-vidas suficientes. Independentemente das tribulações que enfrentamos nesta vida, a expiação do Salvador provê botes salva-vidas para todos. Para aqueles que acham que as provações que enfrentam são injustas, a expiação cobre todas as injustiças da vida. Um desafio especial para aqueles que perderam seus entes queridos é o de não se aterem às oportunidades perdidas nesta vida. Muitas vezes, aqueles que morreram cedo demonstravam ter grande capacidade, interesses e talentos. Com nossa compreensão limitada, lamentamos as coisas que não serão realizadas e os hinos que não serão cantados. Isso foi descrito como alguém morrer com a música ainda dentro de si. A música, nesse caso, é uma metáfora de todo o potencial não realizado. Às vezes, as pessoas fizeram uma preparação significativa, mas não tiveram a oportunidade de realizá-lo na mortalidade. Um dos poemas clássicos mais citados, Elegia escrita num cemitério campestre, de Thomas Gray, reflete sobre essas oportunidades perdidas. Muitas flores desabrocham sem serem vistas.
e desperdiçam sua doçura no ar do deserto. A oportunidade perdida pode se relacionar à família, à profissão, aos talentos, às experiências ou a outras coisas. Tudo isso foi interrompido no caso da irmã Corbett. Houve hinos que ela não cantou e em potencial que ela não cumpriu nesta vida mortal. Mas pelo prisma amplo e claro do Evangelho, em vez da lente limitada da mera existência mortal, sabemos da grande recompensa eterna prometida por um Pai amoroso em seu plano. Como ensinou o apóstolo Paulo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Um verso de um hino querido oferece consolo e uma visão mais clara. E Jesus, ouvindo, pode ouvir os hinos que não posso cantar. O Salvador disse, portanto, que se console vosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Temos sua promessa de que, com nossos filhos, entoaremos cânticos de eterna alegria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ao encerrarmos esta conferência, agradecemos ao coro do Tabernáculo, ao coro da primária de Pleasant View e North Ogden, Utah, e ao coro do sacerdócio de Pleasant Grove, Utah, pela música belíssima e inspiradora. Agradecemos aos regentes e organistas por seu empenho e preparação. Da mesma forma, agradecemos àqueles que falaram, aos que trabalharam na tradução e a todos os que participaram de alguma forma para tornar esta conferência possível. O último orador desta sessão será o presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, o coro cantará: Nós pedimos-te, Senhor. A oração de encerramento será depois oferecida pelo elder Gregory A. Schweitzer, dos 70. Esta conferência estará, então, encerrada. Presidente Monson. Meus irmãos e irmãs, sei que todos concordam comigo que esta foi uma conferência extremamente inspiradora. Sentimos abundantemente o Espírito do Senhor nestes últimos 2 dias, à medida que nosso coração foi tocado e nosso testemunho desta obra divina foi fortalecido. Expressamos gratidão a cada um dos participantes, inclusive as autoridades gerais que proferiram as orações. Estamos todos aqui porque amamos o Senhor e queremos servir a Ele. Testifico a vocês que nosso Pai Celestial se importa conosco. Reconheço sua mão em todas as coisas. Novamente, a música foi maravilhosa e expresso minha gratidão pessoal e a de toda a igreja aos que se dispõem a compartilhar seus talentos conosco. Expressamos nossa profunda gratidão aos irmãos que foram desobrigados nesta conferência. Eles serviram fielmente e muito bem, trazendo inúmeras contribuições para a obra do Senhor. Expresso profundo apreço por meus fiéis e dedicados conselheiros e agradeço a eles publicamente pelo apoio e auxílio que dão a mim. Eles são realmente homens de sabedoria e compreensão, e seu serviço é inestimável. Agradeço a meus irmãos do Quórum dos 12 por seu serviço incansável na obra do Senhor. Da mesma forma, expresso minha gratidão aos membros dos Quórums dos 70 e ao Bispado Presidente por seu serviço abnegado e eficaz.
De modo semelhante, expresso meu agradecimento às mulheres e homens que servem como líderes gerais das auxiliares. Irmãos e irmãs, asseguro-lhes que nosso Pai Celestial está ciente dos desafios que enfrentamos no mundo atual. Ele ama cada um de nós e vai abençoar-nos à medida que nos esforçarmos para guardar seus mandamentos e buscá-lo em oração. Quão abençoados somos por ter o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ele nos fornece respostas para as dúvidas referentes ao lugar de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos quando partirmos desta vida. Ele dá significado, propósito e esperança à nossa vida. Agradeço a vocês pelo serviço que com tanta disposição prestam uns aos outros. Somos as mãos de Deus aqui na terra, com o mandamento de amar e prestar serviço a seus filhos. Agradeço a vocês por tudo o que fazem em suas alas e em seus ramos. Expresso minha gratidão por sua disposição de servir nos cargos a que foram chamados, sejam eles quais forem. Todos são importantes para levar a obra do Senhor adiante. A conferência está terminada agora. Ao voltarmos para casa, que o façamos com segurança. Que vejamos que tudo ficou bem durante nossa ausência. Que o Espírito que sentimos aqui habite conosco ao realizarmos as coisas com que nos ocupamos a cada dia. Que demonstremos mais bondade uns para com os outros. Que sempre sejamos encontrados fazendo a obra do Senhor. Que as bênçãos do céu estejam com vocês. Que seu lar esteja repleto de harmonia e amor. Nutram constantemente seu testemunho para que ele seja uma proteção contra o adversário. Como seu humilde servo, desejo de todo o coração fazer a vontade de Deus e servir a Ele e a vocês. Amo vocês. Oro por vocês. Gostaria novamente de pedir que se lembrem de mim e de todas as autoridades gerais em suas orações. Somos um com vocês no trabalho de levar adiante esta maravilhosa obra. Testifico a vocês que estamos todos juntos e que todo homem, mulher e criança tem uma parte a desempenhar. Que Deus nos dê a força, a capacidade e a determinação de desempenhar bem a nossa parte. Presto-lhes meu testemunho de que esta obra é verdadeira, de que nosso Salvador vive e de que Ele guia e dirige sua igreja nesta terra. Deixo com vocês meu testemunho de que Deus, nosso Pai eterno, vive e nos ama. Ele é realmente nosso Pai e Ele é pessoal e real. Que percebamos e compreendamos quão perto de nós Ele está, disposto a estar. Quão longe Ele está disposto a ir para ajudar-nos. O quanto Ele nos ama e o quanto Ele faz e está disposto a fazer por nós. Que Ele os abençoe. Que sua prometida paz esteja com vocês, agora e para sempre. Despeço-me de vocês até que voltemos a nos reunir daqui a 6 meses, e faço isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém.
Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, ao encerrarmos esta conferência, oferecemos nossa gratidão pelo que fomos ensinados pelos seus servos. Agradecemos a Ti por termos um profeta, por seus conselhos e todas as outras autoridades gerais e líderes da igreja que cuidadosamente se prepararam para nos ensinar tão bem. Pedimos que possamos nos arrepender e mudar nossa vida e nos tornarmos mais próximos de Ti e seguir o exemplo que Teu Filho deixou para nós. Abençoa-nos para que representamos Seu nome e Seus ensinamentos em todas as nossas ações. Abençoa-nos, Pai Celestial, a sermos bondosos com o nosso próximo e ouvimos Tua promessa. Leva-nos até nosso lar em segurança e possamos apreciar tudo que aprendemos nesse dia. No nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the 100. Esta foi uma transmissão da 181ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.